Imagine acordar num lugar onde o horizonte não existe, onde as montanhas não terminam. Elas simplesmente se transformam em outras montanhas, ainda maiores, ainda mais brutais, ainda mais indiferentes à sua presença. Imagine caminhar por uma terra onde o vento não sopra, ele golpeia. Onde o frio não resfria, ele penetra nos ossos como uma faca. Onde cada aldeia que você encontra pela frente pode ser a última por centenas de quilômetros. Esse lugar existe. Ele não é ficção científica. Ele não é um cenário de filme distópico. Ele está no mapa. Você pode apontar para ele com o dedo. Mas chegar lá, chegar de verdade, sentir a areia do seu solo entre os dedos, respirar o ar rarefeito dos seus picos, isso é uma das façanhas mais ousadas que um ser humano pode realizar no século XXI. Bem-vindo ao corredor de Wuhan, o caminho mais isolado, mais extremo e mais esquecido da Terra. Mas antes de começarmos, quero te pedir algo muito especial. Deixe a sua curtida no vídeo. Ela é o combustível que mantém esse canal vivo. Se inscreve para não perder os próximos documentários. E me conta de qual cidade você está assistindo isso agora. Essa informação sempre me surpreende de formas incríveis. Existem lugares no planeta que desafiam toda a lógica de sobrevivência humana. Locais onde a natureza não foi domesticada, não foi negociada, não foi convencida a recuar. Lugares onde a beleza é tão absurda que parece cruel, como se o universo tivesse colocado um paraíso atrás de muros de gelo e vento e silêncio infinito, e dito: você pode tentar, mas não prometemos que vai voltar. Hoje vamos entrar num desses lugares, um corredor de terra esquecido pela história moderna, habitado por um dos povos mais resilientes da face da Terra, guardado por montanhas que tocam o céu, atravessado por rios que nascem no topo do mundo. Um lugar com fronteiras com 4 países, mas que parece não pertencer a nenhum deles. Um lugar onde Alexandre, o Grande, passou. Onde Marco Polo caminhou. E onde, ainda hoje, apenas um punhado de viajantes ousados consegue chegar a cada ano. Esta é a história do corredor de Wuhan, e ela começa onde o mundo termina. Visto do alto, o Afeganistão parece uma cicatriz na face da Ásia Central. Um país martirizado por décadas de guerra, de invasões, de conflitos que nunca parecem ter fim. Mas no extremo nordeste desse país, longe das explosões, longe das notícias, longe de qualquer câmera de televisão, existe uma faixa de terra que desafia toda a narrativa que você conhece sobre esse lugar. O corredor de Wuhan. Uma língua estreita de território que se estende por aproximadamente 300 quilômetros de comprimento e chega a ter menos de 15 quilômetros de largura em seus pontos mais estreitos. Criado artificialmente em 1893 pelo Acordo Durand, como uma zona tampão entre o Império Britânico e o czarismo russo, esse corredor foi desenhado à régua por homens em salas fechadas em Londres e São Petersburgo. Homens que provavelmente jamais colocariam os pés naquele solo. Mas o verdadeiro poder de Wuhan não está na sua história política. Está nas suas montanhas. O corredor é flanqueado por 2 dos sistemas montanhosos mais imponentes da Terra. Ao norte, o Pamir, o chamado Teto do Mundo, cujos picos ultrapassam os 7.000 metros. Ao sul, o Hindu Kush, uma cadeia de montanhas que em persa significa literalmente assassino de hindus, batizada assim pelas caravanas antigas que cruzavam suas passagens e raramente voltavam inteiras. Entre essas 2 muralhas de pedra e gelo, o rio Panj serpenteia como um traço de tinta azul num mapa impossível. E ao longo das suas margens, espalhadas como pontos minúsculos numa imensidão branca e marrom, as aldeias dos Waki, um povo que sobrevive aqui há mais de 2.000 anos. Mas isso é apenas o começo.
para entender o isolamento do corredor de Wakhan, você precisa de números. E os números aqui não mentem. Eles assustam. A altitude média do vale principal está entre 2.500 e 3.000 metros acima do nível do mar. As passagens de montanha que os moradores locais usam para se deslocar entre vilarejos frequentemente ultrapassam os 4.500 metros. O pico mais alto da região, o Khor e-Wakhan, tem 6.085 metros. As temperaturas no inverno caem rotineiramente para menos 40 graus Celsius. E durante os meses de neve, que duram de outubro a maio, às vezes mais, o corredor fica completamente cortado do resto do mundo. Completamente. Sem estrada asfaltada, sem linha de trem, sem aeroporto, sem sinal de celular na maior parte do território, sem hospital, sem farmácia, sem bombeiro, sem polícia. Quando a neve fecha as passagens em outubro, os habitantes de Wakhan estão por conta própria, por meses. Se alguém fica gravemente doente, a opção é cavalgar por horas ou dias pelo gelo até uma aldeia maior, torcer para que haja algum remédio disponível e rezar. A mortalidade infantil na região é uma das mais altas do Afeganistão. E o Afeganistão já tem uma das mais altas do mundo. E o verdadeiro perigo surge quando o degelo chega na primavera. Quando a neve derrete nos Pamires e no Hindu Kush, o rio Panch se transforma numa fera. Alimentado pelo degelo de geleiras com centenas de anos de história, o rio sobe metros em questão de dias. Aldeias que ficam às suas margens vivem sob constante ameaça de inundação. A única estrada que existe no corredor, uma trilha de terra batida, sinuosa, em muitos trechos apenas larga o suficiente para um animal de carga, fica parcialmente submersa ou destruída pelas enchentes todos os anos. Chegar ao corredor de Wakhan a partir de Faizabad, a cidade mais próxima com alguma infraestrutura, significa encarar uma jornada que pode durar de 2 a 4 dias, dependendo das condições. Não é uma viagem de carro confortável. É uma sequência de estradas de terra esburacadas, travessias de rios em pontes improvisadas que balançam sobre o abismo, e trechos onde o veículo precisa subir encostas, com inclinação de quase 45 graus, com um precipício de centenas de metros do lado do passageiro. E a natureza guarda um segredo ainda mais assustador aqui. O corredor de Wakhan está localizado numa das regiões sísmicas mais ativas da Ásia Central. A colisão entre a placa tectônica indiana e a placa eurasiana, o mesmo processo que criou o Himalaia há 50 milhões de anos, ainda está em curso. O solo de Wakhan não é estável. Ele está em movimento constante e imperceptível. E quando ele decide se expressar de forma mais dramática, as consequências são devastadoras. Em março de 2023, um terremoto de magnitude 6,5 atingiu a região de Badakhshan, à qual o corredor de Wakhan pertence administrativamente. Casas de adobe, o único material de construção disponível localmente, desabaram sobre famílias dormindo. Aldeias foram soterradas por deslizamentos de terra deflagrados pelo tremor. O socorro demorou dias para chegar, porque as estradas estavam bloqueadas, porque o governo central em Cabul estava ocupado com outras crises, porque Wakhan simplesmente não existe no mapa das prioridades do mundo moderno. Os moradores reconstruíram. Sempre reconstruíram. Como fazem há 2 milênios. Os Wakhi são um enigma para a antropologia moderna. Um povo de etnia iraniana que fala uma língua pertencente ao grupo das línguas pamirianas, tão distante do Dari e do Pashto que muitos afegãos do sul não entendem uma palavra sequer. São majoritariamente muçulmanos ismaelitas, uma vertente do Islã mais mística e menos rígida do que a predominante no resto do Afeganistão, que durante séculos lhes garantiu certa independência religiosa e cultural em relação às autoridades centrais.
A população total do corredor é estimada em cerca de 12.000 a 15.000 pessoas. Vivem em casas de pedra e barro, com telhados planos, agrupadas em aldeias de dezenas de famílias. Criam iaque, o bovino de altitude que é, simultaneamente, transporte, fonte de leite, carne e combustível, já que o esterco seco do iaque é o principal combustível para aquecimento no inverno. Cultivam cevada e trigo nos poucos meses quentes do ano. Tecem tapetes de lã com padrões geométricos que carregam séculos de memória visual. E existe uma história que os Waki contam, passada de geração em geração, que diz que seu povo descende diretamente dos soldados de Alexandre, o Grande. Alexandre Magno cruzou o Hindu Kush em 327 a.C., avançando em direção ao que hoje é o Afeganistão e o Paquistão. Sua campanha levou mais de 3 anos no território, que inclui o corredor. Segundo os relatos históricos e segundo a tradição oral dos Waki, alguns dos seus soldados gregos ficaram para trás. Se estabeleceram. Se casaram com mulheres locais. E seus descendentes continuam aqui, nas aldeias de pedra às margens do rio Panj, com olhos às vezes verdes ou azuis, e traços que não combinam com o que os viajantes esperam encontrar no Nordeste afegão. A ciência ainda debate essa teoria. Estudos de DNA realizados por universidades europeias em comunidades do Vale de Alexander, como ficou conhecido informalmente, encontraram marcadores genéticos consistentes com origem mediterrânea em algumas famílias. Não é prova definitiva, mas é fascinante demais para ser ignorado. E Marco Polo passou por aqui também. Em 1271, a caminho da China, o mercador veneziano descreveu a região de Wakhan nos seus registros com admiração e com terror simultâneos. Descreveu as montanhas como as mais altas do mundo. Descreveu o ar tão rarefeito que nenhum pássaro voa aqui. Descreveu um povo guerreiro e hospitaleiro ao mesmo tempo. 700 anos depois, essas descrições continuam válidas com precisão perturbadora. Poucos têm coragem de ir tão longe. Para o punhado de viajantes que chegam ao corredor de Wakhan todo ano, e são mesmo poucos, raramente mais de algumas centenas por ano, muitos deles pesquisadores ou jornalistas, a experiência é transformadora no sentido mais literal da palavra. A jornada começa em Ishkashim, uma pequena cidade na fronteira com o Tajiquistão, que funciona como o portal de entrada para o corredor. A partir daí, a estrada, se é que se pode chamar assim, acompanha o rio Panj rumo ao leste. Do outro lado do rio, a apenas alguns metros de distância em certos pontos, fica o Tajiquistão. Aldeias tajiques são visíveis a olho nu. Em dias de baixo fluxo, moradores de ambos os lados ocasionalmente se comunicam aos gritos, cruzando o barulho das corredeiras. À medida que se avança pelo corredor, a paisagem vai se transformando de forma quase imperceptível, mas contínua. As montanhas ficam maiores, as aldeias ficam mais esparsas, o ar fica mais frio, o silêncio fica mais pesado. E a sensação de que você está se afastando do mundo moderno de forma irreversível vai se instalando no peito de uma maneira que é difícil de descrever. Os turistas que chegam são recebidos com uma hospitalidade que contrasta brutalmente com a dureza do ambiente. Casas são abertas. Chá preto com leite de iaque é oferecido. Crianças curiosas circulam em volta com sorrisos imensos. Os Waki têm uma cultura de hospitalidade, chamada em Dari de Mehmandari, que considera vergonhoso não oferecer ao visitante o melhor que a casa tem, mesmo que o melhor seja muito pouco. Mas o que acontece aqui desafia toda a lógica. No extremo mais remoto do corredor, uma região chamada Bozai Gumbaz, a quase 4.900 metros de altitude, existe um dos segredos mais bem guardados da Ásia Central. Um lago de altitude chamado Chakmaktin,
de águas de um azul turquesa impossível, cercado de picos de 6.000 metros cobertos de neve perpétua, sem nenhuma estrada de acesso, sem nenhuma infraestrutura, sem nenhuma sinalização. Chegar ao lago Chakmaktin significa cavalgar por 3 a 5 dias a partir do último ponto onde um veículo consegue passar. É uma jornada que exige um guia local, cavalos robustos, equipamento para temperaturas de montanha extremas e uma disposição para aceitar que, se você torcer o tornozelo ou ficar doente no caminho, você está muito, muito sozinho. E é exatamente esse isolamento que o torna inesquecível. Viajantes que chegaram lá descrevem a experiência com palavras que invariavelmente mencionam silêncio. Um silêncio tão absoluto que parece físico, como uma pressão suave em volta da cabeça. O vento passa, o lago brilha, os iagues pastam nas margens, e o único som humano é o da sua própria respiração, mais curta do que deveria por causa da altitude. Aqui, a beleza e o fim do mundo caminham lado a lado. A situação política do Afeganistão adiciona uma camada de perigo inteiramente nova e inteiramente humana à equação. Desde a retomada do poder pelo Talibã em agosto de 2021, o país voltou a ser território hostil para viajantes ocidentais. O próprio governo do Talibã, num movimento que surpreendeu observadores internacionais, declarou publicamente que o corredor de Wakhan estaria aberto a turistas estrangeiros, enxergando no ecoturismo uma possível fonte de renda para um país devastado por décadas de guerra e agora sufocado por sanções econômicas. Mas aberto no papel e seguro na prática são coisas muito diferentes. As dinâmicas de poder local no nordeste do Afeganistão são fragmentadas. Comandantes locais com lealdades incertas controlam trechos de estrada. A corrupção nas checkpoints, os postos de controle militares espalhados pelas estradas, pode variar do irritante ao genuinamente ameaçador, dependendo do dia, do oficial e de fatores que nenhum viajante externo consegue prever com antecedência. E o governo central em Cabul, mesmo que tenha boas intenções em relação ao turismo em Wakhan, tem capacidade administrativa limitada de garantir que essas intenções se traduzam em segurança real a centenas de quilômetros de distância. Os poucos viajantes que entraram no corredor de Wakhan após 2021 reportam experiências variadas. Alguns descrevem recepção amigável e burocracia lenta, mas manejável. Outros descrevem situações tensas em postos de controle, interrogatórios que duram horas, confisco temporário de equipamentos fotográficos. Nenhum reportou violência direta. Mas o consenso entre especialistas em segurança é claro. Wakhan hoje é território de altíssimo risco para visitantes estrangeiros, especialmente ocidentais. A natureza testa o seu corpo. O contexto político testa o seu julgamento. Existe um último segredo do corredor de Wakhan que pouquíssimas pessoas conhecem. E ele está no ponto mais extremo do corredor, onde a faixa de terra afegã termina numa fronteira com a China. O corredor de Wakhan é o único ponto de contato terrestre entre o Afeganistão e a China. Uma fronteira de apenas 76 quilômetros, selada, sem cruzamento oficial, sem troca comercial regular, sem qualquer movimento de pessoas na grande maioria do tempo. Do lado chinês, a região de Xinjiang, outro território de imensa complexidade política e humana. Do lado afegão, o silêncio das montanhas. Nesse ponto extremo do corredor, em altitudes que ultrapassam os 4.500 metros, vivem os Kirguis, um povo distinto dos Wakhi, de origem turco-mongólica, pastores nômades que durante séculos cruzavam livremente a fronteira entre o Afeganistão e o que hoje é o Quirguistão e o Tajiquistão. Com o fechamento das fronteiras soviéticas no século XX, os kirguis do corredor
ficaram aprisionados no extremo da faixa afegã, sem acesso ao mundo exterior, sem linha de fuga. Hoje, cerca de 1.000 a 2.000 kirguiz sobrevivem nessa extremidade do corredor. São talvez a comunidade mais isolada da Terra. Médico, eles não têm. Escola, tem uma, financiada por ONG internacional, com alcance limitado. Esperança de vida. Estima-se que esteja em torno dos 40 anos, a mesma que havia no mundo desenvolvido no século XIX. E ainda assim, quando viajantes chegam às suas tendas, as yurtas de feltro que montam e desmontam conforme seguem seus rebanhos, são recebidos com aquela hospitalidade antiga, aquele chá quente que nega o frio lá fora, aquele sorriso que diz que a humanidade existe aqui também, mesmo que o mundo tenha esquecido. O corredor de Wakhan é muitas coisas ao mesmo tempo. É uma cicatriz colonial desenhada por homens que nunca o viram. É um museu vivo de culturas que sobreviveram a impérios que já não existem. É um campo de provas brutalmente honesto sobre os limites do corpo humano e da resistência humana. É um dos últimos lugares na Terra onde o silêncio ainda existe de verdade. E é uma lembrança permanente de que a beleza extrema e o perigo extremo não são opostos. Eles são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. Alexandre passou por aqui com um exército. Marco Polo passou por aqui com mercadorias. Os Waki passam por aqui todos os dias com seus iaques e seus filhos e suas histórias. E o mundo, na sua pressa barulhenta e conectada, continua sem saber que esse lugar existe. Talvez seja assim que deve ser. Talvez lugares como Wakhan existam exatamente para nos lembrar que a Terra ainda guarda cantos que não foram conquistados, não foram domados, não foram transformados em conteúdo para feed de Instagram. Cantos que exigem de você algo que o mundo moderno raramente pede: coragem real. Presença física. Humildade diante da imensidão. Aqui, a natureza não faz concessões. Aqui, cada passo tem peso. Aqui, você não é um turista. Você é um intruso respeitoso num mundo que existia antes de você e que continuará existindo muito depois. E agora, eu preciso saber, qual parte do corredor de Wakhan mais te impactou? Os kirguiz isolados no topo do mundo? Os segredos históricos de Alexandre e Marco Polo? Ou a frieza brutal da natureza que torna esse lugar quase inacessível? Deixa nos comentários. Quero muito saber a sua resposta. E respondendo de forma honesta, você teria coragem de fazer essa jornada? De largar o sinal de celular, encarar uma semana de cavalgada em altitudes extremas, não ter garantia médica de nenhum tipo e chegar num lugar que menos de 1.000 pessoas no mundo visitam por ano? Comenta aí embaixo. Se esse roteiro te prendeu do começo ao fim, então você sabe o que fazer. Deixa o like. Ele é o combustível que mantém esse canal vivo. Se inscreve para não perder os próximos documentários, porque o próximo lugar que vamos explorar faz o corredor de Wakhan parecer uma viagem de turismo de luxo. E me conta de qual cidade você está assistindo isso agora. Essa informação sempre me surpreende de formas incríveis. E o mais importante, o que você achou? O que faria diferente nesse formato? Tinha algo que você queria que eu tivesse aprofundado mais? Sua opinião constrói esse canal junto comigo. Até o próximo Fim do Mundo.